Uma boa noite a todos e a todas que estão conosco nessa noite. É um privilégio estar com vocês de novo. Alguns de vocês têm nos acompanhado durante essas diferentes conversas que nós temos tido na web. Boa noite. Boa noite a primeira vez. Boa noite a você que tem acompanhado a gente nessas diferentes conversas. Aliás, conversas que eu pessoalmente tenho considerado riquíssimas, conversas que têm juntado gente de vários lugares do Brasil, com histórias tão bonitas, com compromissos tão profundos, e hoje à noite não vai ser diferente. Como vocês que nos têm acompanhado sabem, que esse é um ano de muita celebração, muita a comemoração em torno aos 500 anos da Reforma. E nós, como parte da Aliança Cristã Evangélica Brasileira, temos marcado esse ano com essas conversas na web e que assim, passo a passo, mês a mês, temos olhado para esse tema da Reforma. E ao nos aproximarmos na próxima semana, do dia 31 de outubro, a gente começa também a fazer assim os encerramentos dessas celebrações, comunicações, quase como um chamado à versão, não é? Que a melhor celebração da reforma, creio eu, é que nos convertamos sempre a sua palavra, deixando com que ela move a nossa caminhada nos dias de hoje. É também o nosso intento caminhar nessa direção. Nós começamos com a oração de que Deus nos acompanhe hoje à noite, Deus nos oriente, e que Deus enriqueça a nossa conversa com a sua presença, com o seu Espírito, e assim também agradecendo a cada um de vocês que está conosco. Como você sabe, se você tem nos acompanhado, nós vamos ter um painel riquíssimo nessa noite, vamos ouvir as painelistas em primeiro lugar, depois vamos ter um tempo aberto e, à medida que você ouve, você pode também ir anotando as suas perguntas, enviando as suas perguntas para nós, e nós vamos levar essas perguntas muito a sério, nós queremos conversar com todos vocês. Assim, se imaginem numa mesa redonda nessa noite. E o tema é um tema muito importante. Eu falei antes que eu tenho andado muito nesses 500 anos da Reforma, em diferentes igrejas, lugares, falando com pessoas, mas eu confesso que muitas vezes esse tem sido um diálogo que não tem focado uma área tão significativa e importante na história da Reforma, que é justamente o lugar, o papel, a liderança feminina nessa história da Reforma. Como você sabe, ainda hoje, essa não tem sido, por vezes, em alguns dos nossos círculos, um tema fácil. E a gente quer dizer que esse é um tema importantíssimo e que o lugar das mulheres na reforma é tão importante como, e que a gente quer celebrar isso. E hoje à noite nós celebramos isso com a presença da Marceli, com a presença da Catarina e com a presença da Magali. São 3 pessoas que têm uma contribuição enorme para nós nessa noite e têm uma vida que caminha justamente na direção de um movimento que afirma a centralidade de Jesus, afirma também o lugar da comunidade, a comunidade que é diversa, a comunidade das crianças, a comunidade das mulheres, a comunidade dos homens, a comunidade das famílias, a comunidade dos casais, e nós celebramos isso. Hoje à noite nós vamos ouvir a Marceli em primeiro lugar. A Marceli é uma pastora da Igreja Luterana, juntamente com o seu esposo, eles exercem o pastorado numa cidade em Santa Catarina, e a Marceli tem o doutorado na Alemanha, e a área dela é a área de estudo da vida das igrejas, e especialmente a partir da perspectiva luterana, como essa igreja
luterana se relaciona com as outras igrejas e sobrevive, de alguma forma, nesse mercado religioso. Ela ensina na Faculdade Evangélica de Teologia de Curitiba, na área das ciências da religião. Nós vamos ter a Catarina. A Catarina vem de Belém, não é? A Marceli está ali no Rio Grande do Sul. E a Catarina a Maria dos Santos, ela é em Belém. A Catarina, ela é uma professora de história que ensina numa escola da aeronáutica, e a sua preocupação justamente é um estudo que enfoca o lugar e o papel das mulheres, e nós saudamos com muita gratidão a Catarina entre nós hoje à noite. E nós temos a Magali Cunha. A Magali é jornalista, ela como jornalista, enfoca a área da mídia e da religião. É professora na Universidade Metodista de São Paulo, e, como eu disse, a área que ela enfoca é justamente nessa área do jornalismo, da mídia e da religião. Assim que nós temos hoje à noite alguém com especialização em história, alguém com especialização na área de teologia e alguém com especialização na área da mídia e da religião. Um painel riquíssimo. Assim que vamos começar com você, Marceli. De novo, nós abraçamos, saudamos a cada uma de vocês e queremos ouvir a você em primeiro lugar hoje à noite, Marceli. Boa noite. Com alegria, gostaria de saudar a todos que nos ouvem. Gostaria de falar um pouco sobre a mulher no século XVI. Gostaria de falar sobre as chamadas reformadoras. Embora a mulher, ela geralmente não tem muita coisa publicada daquela época, mas existem pesquisadores que têm vasculhado muita coisa e têm encontrado cartas e assim por diante, panfletos escritos por mulheres. Eu gostaria de iniciar com a Catarina von Bora. Naquela época, no ano de 1500, na verdade, poucas mulheres tinham acesso à escola. Muitas delas, que eram bastante pobres, eram deixadas em conventos, para ali receber, então, a educação, para ali se desenvolverem como pessoas. E Catarina von Bora foi uma dessas mulheres. Na verdade, como menina, com 5 anos, após a morte da sua mãe, ela foi deixada num convento, e ali ficou aprendendo a ler, escrever, também aprendeu sobre ervas medicinais, e quando Lutero começou a escrever seus escritos, como, por exemplo, da Liberdade Cristã, Catarina ficou sabendo, e juntamente com outras monjas, decidiu abandonar o convento. E assim elas fugiram. Com 26 anos, Catarina casou-se com Lutero, que na época tinha 42 anos, e com eles, então, teve 6 filhos, que foram Johannes, Elisabeth, Magdalene, Paulo, Margareta e o Martin. Lutero fala muitas vezes da sua esposa, Catarina, como uma mulher muito ativa, muito organizada. Ela era chamada por ele de estrela da manhã de Wittenberg. E ela tinha uma habilidade administrativa tão grande, e ela zelava pela casa, que na verdade era um ex-mosteiro, e ela administrava o orçamento da casa, os empregados, fazia reformas, e também fazia as compras da casa, além de cuidar dos filhos, dos inúmeros hóspedes, e também de doentes que batiam ali no mosteiro para receber ajuda. Alguma vez, Lutero escreveu assim que ele dava graças a Deus por sua esposa cuidar das lidas da casa, da educação dos filhos, de modo que isso não pesava sobre ele. E ele tinha muitas tarefas, muitas demandas com o movimento da reforma. Então, Lutero demonstrou muita confiança na capacidade da sua esposa. O reformador, quando podia estar em casa, ele estava também, dedicava-se ao louvor, ele se dedicava às orações, ao ensino aos seus filhos também.
Tem retratos da época mostrando Lutero, juntamente com os seus filhos, tocando um instrumento de louvor a Deus. Com Catarina von Bora, surge a figura da Pfarrfrau, que é a esposa do pastor, ainda hoje uma figura muito conhecida e muito amada pelas pessoas. Quando Lutero escreveu sobre a vida matrimonial, ele frisou que homem e mulher eram iguais diante de Deus. E também tinham os mesmos direitos. E os homens não deveriam desprezar as mulheres. Com o movimento da reforma, aconteceu assim que as mulheres elas foram tendo um espaço que antes não era conhecido por elas. E tudo isso a gente pode analisar biblicamente. Por exemplo, através da sola escritura, tão difundida por Martim Lutero, que sustenta a autoridade da Bíblia, acima de todas as tradições da Igreja e dos dogmas. E tal hermenêutica proposta pela Reforma Protestante, segundo a qual a leitura da Bíblia deve ser realizada a partir de Jesus Cristo, é fundamental para a atuação das mulheres. Outro exemplo é a propagação da doutrina do sacerdócio geral de todas as pessoas batizadas, conforme 2 Pedro 2,9, e também a questão de que, diante de Deus, todas as pessoas se tornam iguais por causa do batismo, conforme Gálatas 3, 27 e 28. Então, teve a afirmação de que toda mulher e todo homem tem acesso direto a Deus, sem necessidade de nenhum intercessor ou intercessora. Então, fortalece as mulheres, já que não necessitam de nenhum homem para falar por elas diante de Deus. Então, também Lutero falou da liberdade cristã, e desse escrito de Lutero, ele fez com que muitas mulheres se sentissem livres também para saírem dos conventos, porque essa tese de Lutero era contrária ao que elas vinham vivendo. Também vou falar aqui de algumas outras mulheres, além de Catarina, de uma forma breve. Por exemplo, a Árgula Stauffen von Grumbach. Ela viveu de 1492 a 1554. Ela é reconhecida como a primeira escritora protestante. Ela escreveu cartas, panfletos, e foram publicados, e defendeu a ideia da reforma protestante com conhecimento teológico, com citações bíblicas, que traduzem a ideia da inclusão e igualdade, como, por exemplo, de Gálatas, que eu já mencionei, e Joel 2, 28 a 32, onde diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, as vossas jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, a firme defesa, a causa protestante dessa mulher, também aconteceu diante do reitor da universidade, de professores, também na Universidade de Ingolstadt. E ela escreveu para o prefeito, para vereadores da cidade de Regensburg, e também para o duque da Baviera. E isso teve reações também sobre o seu marido. Então, uma mulher corajosa, Árgula von Grumbach. Também Catarina Zell, que viveu entre 1497 e 1562. Ela foi escritora, pregadora, a primeira pregadora que nós temos conhecimento. Ela escreveu hinos, ela foi pacifista, ela foi casada com um ex-sacerdote, e esse ex-sacerdote se tornou, claro, pastor, e dizia que gostava do auxílio da sua esposa no trabalho pastoral. Então, ela tinha uma luta muito grande pelo direito das mulheres,
e especialmente para que essas mulheres pudessem expressar sua fé publicamente. Ela teve também contato com Lutero e teve bastante firmeza no seu posicionamento pacifista entre ele e outros reformadores. Então, argumentando contra a afirmação de que as mulheres devem permanecer caladas nas comunidades, que é um texto bastante usado contra nós, em 1 Coríntios 14, 34, ela também cita Gálatas 3, 28, porque todas nós somos iguais perante o batismo, e Joel 2, 28. Então, em primeiro lugar, ela foi aceita pelo seu marido, ajudando, inclusive, a fazer pregações. Ela era uma mulher muito caridosa, muito prática. Uma vez, ela conseguiu hospedar 80 homens refugiados na casa pastoral, cuidando da alimentação deles por 4 semanas. E esses homens foram expulsos da sua cidade, chamada Kentingen, e haviam deixado suas esposas para trás. Então, a Catherine foi e escreveu uma carta de consolo para essas esposas. Também teve uma mulher chamada Marie Dentier. Ela era uma ex-abadesa, uma teóloga muito importante, e ela atuou na Suíça, em Genebra. Ela afirmou que a leitura da Bíblia, realizada pelas mulheres, faz com que elas descubram as mulheres na Bíblia. E esses exemplos dessas mulheres na Bíblia fortalecem a sua fé, em suas qualidades, suas virtudes, pensamentos, ações e conhecimento. E dessa maneira a Bíblia apresenta evidências claras de que as mulheres podem interferir, dizer a sua palavra como sujeitas, como teólogas, e não devem ser difamadas, caladas ou deixadas dentro dos armários. Também teve mulheres importantes na política, como Margarida de Navarra, que foi uma defensora da causa protestante na França, Jeanne de Navarra também. Elas foram rainhas que defendiam a causa protestante. Elizabeth I, que foi uma grande rainha da Inglaterra, também ali fez grandes mudanças depois que sua irmã, que era chamada uma Maria de sangue, porque ela matou muita gente por causa da religião. Assim, entra Elizabeth, faz toda a diferença. Ela diz que, como rainha, ela se mostra corajosa na luta contra o poder católico romano na Inglaterra. Ela institui cerimônias religiosas na linguagem do povo. Ela põe fim do celibato aos líderes religiosos. Ela faz uma revisão e o apoio à leitura e aquisição do livro de oração comum por cidadãos comuns. E ela põe obrigatoriedade aos ingleses para irem aos cultos dominicais e se instruírem no conhecimento bíblico. Coloca liderança feminina na igreja inglesa, permissão às famílias também para assistirem aos cultos em conjunto. Então, essa foi também uma grande rainha. Mas eu gostaria de fazer um passo seguinte, que é a análise de por que, naquele momento onde existia esse movimento da reforma, naquele momento as mulheres se destacaram de várias formas. Mas por que, de repente, com a igreja se institucionalizando, elas sumiram do mapa? Dos motivos foi que Lutero também foi ambíguo. Lutero, de certa forma, ele defendia que as mulheres eram importantes, que as mulheres tinham seu papel muito importante na casa, com os filhos, como esposas, mas, ao mesmo tempo, ele dizia que aos homens cabia falar em público, os homens eram mais inteligentes, e um dos seus argumentos foi que a inteligência e a tarefa são dedutíveis da constituição física. Então, o homem, por ter o peito mais largo, é também mais inteligente. E a mulher, por ter os quadris mais largos,
está predestinada a ficar em casa para criar os filhos. Mas mesmo assim, como se deu o salto para a atualidade? Gostaria de falar da atuação da mulher na nossa igreja. Bastante, para que houvesse ordenação de pastoras. Ela aconteceu, a primeira ordenação de pastoras aconteceu há 35 anos atrás, na nossa igreja ISLB. Então, demorou quase 500 anos para que a mulher pudesse se tornar uma pastora. E não existe nenhum documento oficial que diz, ó, a partir de agora as mulheres podem ser ordenadas. Não, na verdade, foi uma luta das próprias mulheres que passaram a fazer os estudos de teologia, tiveram bastante vontade, coragem e fé. Terminando os estudos, elas começaram a tentar conseguir uma comunidade que as aceitasse. Em 1952, a primeira mulher, Eva Wisk, ela foi admitida aos estudos de teologia. Em 66, teve a Elizabeth Ditch, que terminou também o seu estudo e foi a primeira mulher a obter o título de bacharel em teologia. E em 76, Rita Martha Punk foi a primeira mulher instalada como pastora numa paróquia da ISLB. Em 82, Edna Moga Ramigan, ela foi a primeira mulher a ser ordenada. Então, dia 12 de novembro vai ser o aniversário de 35 anos da primeira ordenação de mulheres. Hoje, existem 346 ministras ordenadas, pastoras, catequistas, diáconas e missionários, de um total de 1.194 pessoas ordenadas na ISLB. Então, esse número tem crescido ano a ano, e nós temos visto, como pastoras, nós temos o nosso espaço na nossa igreja. Também, nós temos muita liderança feminina nas comunidades, o trabalho com as senhoras, a UASE, ela é importante em todas as paróquias, e também o auxílio na área social por parte das mulheres. Nós temos visto que há uma organização bastante boa, e sempre mais se equiparando ao trabalho dos homens. Então, eu me sinto bastante satisfeita e creio que o trabalho com mulheres é melhor quando é feito por uma pastora. Defendo isso e entendo que há um papel bem importante para as pastoras e também líderes de comunidade, de grupos na Igreja Evangélica Protestante. Então, seria isso. Depois... Obrigado, Marceli. Muito bem. Oi. Hein? Obrigada. Você já volta daqui a pouco, e você fez essa ponte também, né, entre ontem e hoje, e essa provavelmente é uma das pontes importantes depois na nossa conversa. Mas antes dessa conversa, a gente vai para Catarina, né, Catarina? Você vai já dar, historicamente, também um passo adiante aí. Vamos ouvir você? Ok. Primeiro, eu queria agradecer ao convite do Valdir e da Aliança Evangélica para participar dessa mesa de bate-papo sobre um tema que é tão relevante na história, não somente na história da igreja, não somente na história da reforma, mas na história das humanidades. Porque se no que tange a história geral, se nós considerarmos categorias de nível local, as chamadas jogos de escalas, né, o local e o global, nós entenderemos que o silêncio que tratou a Marceli nos escritos sobre a reforma, sobre a mulher, o silêncio que se tem aí na historiografia, ela se deve, na minha opinião, também ao silêncio da mulher na história das humanidades, desde digamos assim, desde que a mulher se fez mulher, né? Por outro lado, eu gostaria de fazer uma consideração antes de fazer uma breve leitura de alguns textos que eu escrevi aqui, para ser mais precisa, e dizer que o século XVI, conforme a Marceli fez a exposição, é o momento de instauração de uma nova forma
de se organizar do ponto de vista religioso, uma reforma, uma nova forma de se organizar. E nessa forma de se organizar, essa nova forma de organizar no século XVI, a referência passa, na minha opinião, da clausura do evangelho representado pela figura do monge agostiniano Lutero para o espaço público, né? Ou seja, a experiência de um membro de uma ordem regula, de uma regra religiosa, para uma experiência de um clero secular, que tem contato com as pessoas e que, por conseguinte, ao se casar, a esposa do Lutero, a primeira dama da Reforma, então passa a representar essa mulher do urbano, que trabalha, que concorre com o marido, não concorrer no sentido negativo, mas que ajuda o marido naquilo que é o trabalho dele, a missão dele. Para esses 10 primeiros minutos, eu gostaria, então, de me deter no século XVII. Por quê? Porque, para mim, os estudos do século XVII são importantes para que entendamos, primeiro, esse silêncio da mulher na historiografia. Segundo, para nós compreendermos de que maneira os ganhos que as mulheres tinham tido durante o movimento de reforma do século XVI foram tomados. Quer dizer, se no primeiro momento aquilo que parece ambíguo para nós, no discurso do Lutero, ou mesmo dos demais reformadores, o Calvino, o John Knox, o Zwinglio, sobre a mulher e sobre a importância dela e até mesmo a igualdade dela no campo da semelhança, né, a Deus, o século XVII vai nos apontar que essa ambiguidade, que na minha opinião não é uma ambiguidade, ela, na verdade, ela serve a uma conjuntura. No século XVII, depois da morte desses reformadores, de todos eles, se nós formos olhar a biografia deles, o século XVII já é o século de uma segunda ou terceira geração de homens e mulheres que seguiram e que deram seguimento, seguiram fazendo uma redundância, que deram seguimento aos trabalhos realizados pelos que eu chamaria de pais fundadores da Reforma. De que maneira a mulher, já que é o papel da mulher, o lugar da mulher, qual foi o lugar da mulher na Reforma? Que lugar ela foi colocada depois da morte desses reformadores, ou mesmo quando eles estavam vivos? Então, o que é que os trabalhos sobre esse tema apontam? Eu vou me basear em duas historiadoras. A primeira, a Nathalie Zemon Davis, e a segunda, que aí eu trago para a gente pensar, a Bonnie Anderson e a Judith Zinsser. Por quê? Porque tanto uma quanto outra vão nos fazer pensar naquilo que foi o grande legado da Reforma Protestante para as mulheres, que, obviamente, eu concordo com elas, que é a capacidade de ler, é o know-how to read. De que maneira essas mulheres vão se apropriar do instrumento da leitura para se libertarem. E como bem disse a Marceli, são elas que vão fazer a sua própria história e se libertar paulatinamente daquilo que elas achavam ou daquilo que lhes era colocado como grilhões. No entanto, esse processo de libertação das mulheres, que possivelmente teria começado, ou pelo menos possivelmente teria sido defendido pelos nossos reformadores, no século XVII, me parece, pelos escritos desses reformadores e dos seus seguidores, que essa igualdade, essa liberdade, começou a ser menor, começou a ser controlada. Ok? Para os religiosos do século XVI e XVII, tanto os protestantes quanto os católicos, a imagem da mulher na liderança inspirava medo. E o medo, na minha opinião, é uma das razões pelas quais a mulher é silenciada, não somente nos bancos da igreja, não somente na organização e na institucionalização das igrejas reformadas, mas também na própria história. Então, as biografias que se tem de mulheres
desse período são biografias de mulheres que estavam ou na nobreza, portanto, eram pertencentes de classes sociais mais altas, rainhas, duquesas, ou de mulheres que estavam ao lado do reformador. Não se tem muito registro, sobretudo do século XVI e XVII, de mulheres, digamos, do povo, de mulheres campesinas, de mulheres que trabalhavam no artesanato, de mulheres que viviam a vida urbana ao lado dos seus maridos e que viviam o cotidiano do século de reformas. Mulheres, por exemplo, que aprenderam a ler por uma necessidade de ler as escrituras, e aí o grande legado da Reforma Protestante, a tradução das Sagradas Escrituras para a língua nacional, né, para o vernáculo. Essas mulheres aprendem a ler e, lendo, sabendo ler, elas passam a colocar em xeque, em alguns casos, como nós podemos citar aqui, o papel que lhes fora colocado pelos reformadores, isto é, o papel que elas cumpriram na reforma, de adjuntoras em alguns aspectos e de outras, aquelas que representavam um entrave, uma barreira para que o trabalho florescesse. Esse tema, para mim, do silêncio das mulheres, é extremamente importante, porque 500 anos depois, nós ainda somos devedores de um capítulo, eu diria, de livros para esclarecer o porquê desse silenciamento. Então, eu vou me reportar aqui, por exemplo, a fala, né, a citação que nós podemos ler na explicação e exposição que o Martinho Lutero faz sobre o livro de Gênesis. Abre aspas. É evidente, portanto, que a mulher é um animal diferente do homem, não só tendo diferentes membros, mas também sendo muito mais fraca a inteligência. Muito embora Eva fosse a mais nobre criação de Deus, como Adão, no que diz respeito à imagem divina, isto é, na justiça, na sabedoria e na salvação, ela era, no entanto, uma mulher. Pois, como o sol é mais esplêndido que a lua, assim também a mulher, embora a mais bela obra de Deus, não é igual à dignidade e à glória do homem. Essa citação ela é importante, por quê? Porque nós sabemos que a escrita, o domínio da escrita, foi um domínio, era um domínio, historicamente, era um campo, a escrita como campo de conhecimento, né, foi por muito tempo a arma, o campo dos homens estruturarem, sistematizarem o pensamento da própria igreja. Aí nós poderíamos citar os pais, os pré-nicenos, os pais da igreja pré-nicena, nós poderíamos citar os pós-nicenos e chegarmos até o Tomás de Aquino, que é bem antes desse período que nós estamos estudando. Bom, a escrita, portanto, do meu ponto de vista, foi a grande arma que, usada pela mulher ou utilizada pela mulher, aplanou os caminhos para que a mulher, ela mesma pudesse se colocar na história, ela mesma pudesse escrever a sua história. É óbvio que isso demorou muito, mas a inserção ou a inclusão da mulher na história, do meu ponto de vista, deve-se, sobretudo, a essa capacidade que a mulher obteve, obviamente, no contexto da reforma, que foi a leitura. E aqui, eu gostaria também de apresentar e de destacar, por exemplo, a citação que João Calvino faz, e depois essa citação é lida por John Knox, quando o líder da reforma escocesa foi colocado frente a frente com mulheres que pretendiam governar, que pretendiam sentar-se à mesa dos presbíteros e dos demais líderes de igreja. Então, diz o seguinte: a mulher é frágil e se inclina para o mal. A mulher é o vaso mais fraco. Qualquer um poderá, em breve, decepcionar o homem e trazê-lo para o mal.
qualquer uma poderá em breve decepcionar o homem e trazê-la para o mal. Essa citação, ela é muito forte, considerando que ela foi escrita por um seguidor do Calvino, considerando também que Calvino, nos seus próprios escritos e naquilo que ele deixou a respeito da sua mulher e a respeito das mulheres, ele dedicava admiração e respeito à mulher, porém, a mulher sendo o lado mais fraco e mais frágil da criação. Quando as mulheres, no século XVII, imbuídas e motivadas pela liberdade da leitura, e em particular pela liberdade da leitura das escrituras, passaram a compreender que elas podiam sair, digamos, do lugar que tradicionalmente a religião judaico-cristã lhes colocara, o lugar de mãe, somente de mãe, de cuidadora de filhos e do seu marido. No momento em que elas começam, no século XVII, a perceber que elas podiam, dentro de uma conjuntura de revolução, século XVII, elas podiam ir além, elas são vetadas por homens da religião, e em especial por homens como os nossos reformadores. Uma outra citação que foi feita num dos discursos de Lutero, baseando-se, obviamente, nas obras de Abelardo, já do Abelardo do período medieval, diz o seguinte, só um momentinho, diz o seguinte, que para a mulher, para o homem, no caso, ele se baseando naquilo que o Abelardo havia dito, para o homem é difícil estar perto de uma mulher sem pensar no mal e no pecado que ela representa. No mal e no pecado que ela representa. E nenhum evangelista deverá ficar sozinho com a mulher no ato de evangelização, e mesmo na igreja, quando se dirigir a ela, deverá sempre estar em público, para não cair na tentação e nem mesmo ser julgado pelos membros. Esta cena citada, me parece, ainda ser uma situação muito forte nas igrejas. Eu lembro das leituras que eu fiz, ainda quando adolescente, na década de 70, de livros como Mais Puro que o Diamante, no caso dessa literatura da época, né, mostrava o comportamento que a mulher e que a moça da igreja deveria ter diante do rapaz. Não quero dizer com isso que eu concorde ou que eu seja defensora do liberalismo ou da liberalidade. O que eu quero dizer é que o lugar da mulher na reforma, do ponto de vista da história, foi aquele lugar limitado pela liderança do homem. Ainda que pessoas como a esposa do Lutero, a esposa do Calvino, e no século XVII, mulheres como Catarina, uma líder dos niveladores, uma membro, né, uma participante dos niveladores. Os senhores sabem que os niveladores eram um grupo partidário na Inglaterra do século XVII, que propunha a igualdade, o voto universal, a igualdade entre homens e mulheres e o direito à propriedade privada. Então, mesmo dentre esse movimento, mulheres como Catarina foram consideradas frágeis e débeis
diante, por exemplo, de uma situação que elas levaram uma carta de petição solicitando daqueles governantes a mudança nos direitos delas mesmas, ou seja, elas pediam para que elas pudessem ter acesso e direito igual a dos homens no que se referia aos direitos civis e políticos. Ok? Neste sentido, sobre o papel da mulher, o lugar onde a mulher está, acredito eu que nós, como herdeiros da reforma, só poderemos, de fato, recolocar a mulher no lugar que lhe é devido na história, quando nós, mulheres, de fato, resolvermos, e os homens também, resolvermos compreender que a história, da forma como ela foi sendo apresentada e conduzida para nós, ela foi conduzida pelos homens. Os homens que escreviam, os homens que faziam a condução, digamos, dos processos pelos quais as mulheres eram levadas em público, e eram os homens também que faziam o controle e o controle e o limite do comportamento feminino dentro e fora da casa. Também nesses estudos, o que a gente percebe, desde o século XVII, dentro das igrejas reformadas, foi a instituição de classes para meninas e classe para as mulheres. Algo muito próximo daquilo que ainda vemos em muitas igrejas. Pelo menos na Igreja Batista nós ainda temos as classes bem definidas, homens, mulheres, jovens, crianças. Que do ponto de vista didático e pedagógico, poderia ou poderá facilitar o tratamento de alguns assuntos próprios de mulheres ou próprios de meninos, próprios de meninas, próprios de homens, próprios de senhoras. Né? Então, do ponto de vista didático e pedagógico. Mas no século XVII foram nessas classes de meninas, nessas classes de mulheres, que os ensinamentos que, desde o período da igreja medieval, eram reforçados, como cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos enfermos e obedecer o status quo da sociedade. E para fechar, eu quero dar um exemplo que eu pensei aqui das mulheres desse tempo, que é o da Anna von Schurman. Essa mulher, acredito eu que vocês já devam ter ouvido falar. Ela teve uma educação para a época, no caso, no século XVII, uma educação atípica, uma educação não ortodoxa. Ela, aos 4 anos, já sabia ler. Ela era protestante, aos 4 anos ela já sabia ler. Ela falava latim, grego. Além do latim e do grego, ela se graduou em Direito e dominava 14 idiomas. Portanto, era uma mulher que tinha uma formação acadêmica, se nós formos usar o termo de hoje, uma educação aprimorada. No entanto, quando se lê a biografia da Anna Maria von Schurman, o que se observa é que a maior parte do período a maior parte da juventude dela, da vida dela, foi consagrado a cuidar de 2 tias idosas que ela tinha. E alguém poderia perguntar, mas o que há de mal em cuidar de tias idosas? Né? O que há de mal cuidar do seu ente querido, considerando o princípio bíblico de que o amor a gente expressa em atos e a gente deve cuidar primeiro dos domésticos da fé e daqueles que são da nossa casa. Então, Ana estava cumprindo uma vocação, a de cuidar de suas tias, e após a morte dessas tias, né, ela lançou o seu primeiro trabalho, cujo título foi O Doce e Apertado Vínculo do Amor. Porém, essa mulher, a Anna Maria Schurman, ela, após a morte das tias,
ela passou também a se dedicar aos escritos que posteriormente foram publicados. Um deles, um dos mais famosos, traduzidos, né, para a nossa língua, seria o Estudo das Letras, apropriado para a mulher cristã. Esse livro, que foi publicado nos Países Baixos, França, Inglaterra, fez nascer nas mentes de muitas mulheres da época, portanto, do século XVII, que, até então, o que as mulheres tinham nas suas classes de escola bíblica dominical, eu vou usar esse termo, nas suas classes de igreja, na classe de meninas, nas classes de mulheres, era uma visão tradicional do papel da mulher. E que a leitura bíblica e a própria leitura, não somente a leitura da Bíblia, mas a leitura de outros livros, a alfabetização e a educação da mulher, seria a grande chave para que essas mulheres pudessem se colocar, do ponto de vista tanto social quanto religioso, no lugar que lhes cabia, que é o lugar do serviço, sim, que é o lugar da adoração, sim, que é o lugar do ensinamento dos filhos, sim, do cuidado dos pais e familiares mais velhos, sim, mas também é o lugar da liderança, é o lugar do pastorado, é o lugar do presbitério, é o lugar na política, é o lugar onde a mulher, uma vez competente, uma vez preparada, deve estar. É o lugar da mulher como aquela que foi feita também à imagem e semelhança de Deus. Então, eu queria trazer essa reflexão e agradeço a oportunidade. Tá bom, Catarina, obrigado. E você vai, juntamente com a Marceli, tá aí com a gente, enquanto a gente também escuta a Magali, né? Como vocês já perceberam, a gente tem um prato cheio hoje à noite, muitos dos assuntos são extremamente importantes para nós, para a nossa sociedade, para as nossas igrejas. Então, se você está participando com a gente hoje à noite, se está ouvindo a gente, você quer formular perguntas, começa a escrever elas, manda para a gente, que a gente já vai conversar depois de ouvir a Magali. Magali, prazer ter você com a gente. Prazer é meu. É muito bom estar aqui, conhecer e estar junto com a Marceli, estar junto com a Catarina e com as pessoas que nos assistem nessa noite. E como já foi dito na abertura, esse é um tema muito significativo na celebração desses 500 anos da Reforma. É um momento, eu diria, de um aprendizado muito grande, porque como Marceli já mencionou, como Catarina já mencionou aqui, há uma certa injustiça histórica com as mulheres silenciadas, né, nesse processo de recuperação da memória da Reforma Protestante, no ensino nas escolas de teologia, nos livros didáticos sobre a história, a gente só tem a menção dos homens, que tiveram a sua relevância, que tiveram a sua importância, que foram catalisadores desse movimento que transformou o mundo, mas as mulheres que estiveram ali, desde o século XVI, desde o ano de 1517, e antes disso já, e posteriormente, elas são, então, silenciadas, e isso é uma injustiça muito grande. Então, recuperar essa memória nos 500 anos da Reforma, nesse momento tão importante de celebrar e de lembrar, é um momento de reparar essa injustiça, da parte das igrejas, muito especialmente. E se a gente for rigoroso com essa memória, a gente vai ver que não é só na Reforma Protestante que a gente vê essa injustiça sendo cometida. Na própria história do cristianismo, há esse silenciamento. Na própria história do cristianismo, há essa injustiça com as tantas mulheres que participaram desde o cristianismo primitivo e que são apagadas, tanto da memória bíblica, quanto da memória de uma participação, de um processo missionário, né, de um processo de expansão do próprio cristianismo, e a gente tem, então, esse silenciamento. Então, quando a gente tem um momento como esse aqui, e momentos outros, né, eu fiquei muito feliz de ter acesso a um livro, eu vou mostrar a vocês, Mulheres,
no movimento da Reforma, que foi escrito por duas teólogas luteranas, a Claudete Ulrich e a Heloísa Dalfert. Eu li esse livro com muito prazer, traz o nome de 12 mulheres, algumas que a Marceli comentou aqui, mencionou, também a Catarina, mulheres que participaram desse processo desde o século XVI. É um livro da editora Sinodal, vale a pena quem quiser aprender mais detalhadamente. Eu estou aprendendo muito. Então, a gente tem em escritos, em pesquisas, de próprias mulheres protestantes que foram atrás dessa memória, dessa história, que é muito rica. Então, nesse sentido, que eu gostaria de trazer uma contribuição aqui, de mencionar também alguns nomes, para além desses que a Marceli e que a Catarina já citaram aqui agora, de mulheres que foram importantes no movimento protestante mais contemporâneo, de um período mais recente, porque carregaram com elas esse princípio protestante da contestação, da marcação de posição, de ir para além de serem professoras e enfermeiras, porque este sempre foi um lugar dado às mulheres nas igrejas, quando não cozinheiras e cuidadoras das cantinas de igrejas. Esse sempre foi o lugar dado para elas, né, de cozinha, de enfermagem, de cuidado com crianças. Repetir um pouco o que é feito no lar, o lugar que é destinado às mulheres do lar, se repete um tanto quanto nas igrejas também. E a gente pode falar do catolicismo do mesmo jeito, né? Não é um fardo que só protestantes carregam, né? De empurrar a mulher para a cozinha, para as enfermarias e para as salas de aula tão só. Mas a gente tem na história do protestantismo, do movimento protestante, mulheres que assimilaram e assumiram esse papel contestatório e resolveram, então, mostrar que elas tinham muito mais que oferecer. Já ofereciam a educação, a enfermagem, já ofereciam o cozinhar, o cuidar das pessoas, mas poderiam oferecer muito mais. Então, a gente vê mulheres protestantes muito ativas em movimentos como, por exemplo, o movimento que inaugurou a dimensão feminista. A gente fala essa palavra feminista, tem muita gente que se arrepia com essa palavra, né? Acha que é um perigo, que a gente tem um problemão, aí vem as comunistas, bolivarianas, trazer... Não é. Quer dizer, é um movimento muito importante, que trouxe para o centro da discussão no nosso mundo, de que as mulheres tinham um lugar para além dos lares e das casas, e que poderiam participar, por exemplo, com voto, né? Então, a gente teve um movimento pelo sufrágio feminino, pelo direito das mulheres votarem, e isso foi muito forte no início do século XX, e a gente teve várias mulheres protestantes, luteranas, presbiterianas, metodistas, que foram ativas no movimento pelo direito ao voto, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O direito acabou sendo muito tardio aqui no Brasil, só nos anos 30 as mulheres ganharam o direito de votar, e mesmo assim com muitas restrições. E a gente vê que até hoje a participação da mulher na política partidária e ocupando cargos públicos ainda merece mais atenção, porque ainda é pequena. Mas não fosse esse trabalho de mulheres no início do século XX, com essa participação de mulheres protestantes, e eu posso citar aqui alguns nomes, mulheres que também casaram essa inserção no movimento por direito à participação pública e política com movimentos pela paz. A gente sabe que o início do século XX é um período de guerras. A gente teve a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, que entra aí quase pela metade de todo o século. É um momento de muitas tensões, e a gente teve muitas mulheres que lideraram processos em busca da paz, da justiça, para que houvesse o fim do armamentismo, o fim do militarismo, de que um poder político fosse usado com armas para poder se sobrepor sobre outras nações, sobre outros países, né? Então, para vocês terem uma ideia, entre ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Paz começou em 1901,
e são centenas de ganhadores até agora, são 66 protestantes evangélicos e cristãos também católicos que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, cristãos que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Nessa lista, nós temos vários protestantes, dos 66, mas apenas 4 mulheres. No retrato da própria compreensão de quem dá e fornece os prêmios Nobel da Paz e elege as pessoas, de eleger um número menor de mulheres. Mas dessas 4 mulheres, a gente tem 2 muito importantes, que foram 2 norte-americanas dos Estados Unidos, a presbiteriana Jane Addams, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1931, e a Quaker Emily Greenbaum, de 1946, ela ganhou o prêmio. Elas eram integrantes da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e a Liberdade, uma liga fundada por mulheres durante o período da Primeira Guerra Mundial, que se unem para fazer posição mesmo contrária a corrida armamentista que o início do século XX se torna, e também se engajaram paralelamente no movimento por direitos das mulheres, porque precisava se trazer paz para as mulheres também. Paz não significaria só lutar contra as guerras, mas paz para a humanidade e paz para as próprias mulheres. Então, Jane Addams e Emily ganham o Prêmio Nobel da Paz na primeira metade do século XX, por reconhecimento, e são protestantes, uma luterana, uma Quaker. E a gente tem mais recentemente, aí tem uma diferença enorme do ano de 46, quando a Emily Balk ganhou, para 2011. Só em 2011 a gente vai ter o registro de 2 protestantes que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, e são da Libéria. São mulheres africanas. Uma luterana é a Leymah Gbowee, e a outra, a Ellen Johnson, metodista, e interessante é que a Ellen Johnson foi presidente da Libéria. Dada o seu engajamento, dada a sua participação pelos direitos de crianças e mulheres, que são os grupos mais vulneráveis durante guerras, e a Libéria viveu lá uma guerra terrível por muitos anos. Ellen Johnson, metodista, liderou movimentos pela paz e pela justiça para crianças e mulheres, e por conta desse engajamento foi eleita presidente 2 vezes do país, em 2005 e 2011, e nesse ano ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ganhou junto com a Leymah Gbowee, luterana, que liderou também processos de movimentos pela paz, que várias mulheres de igreja estavam envolvidas naquele país, e tem esse reconhecimento com a concessão do Prêmio Nobel da Paz. Mulheres, elas representam um número enorme de muitas outras de quem a gente não sabe o nome, e que estão espalhadas mundo afora, com movimentos por paz, por movimentos de solidariedade, por movimentos de direitos, de promoção humana, e isso é fantástico, e são protestantes, encarnam essa ideia de que há um Deus que move homens e mulheres a participar e contestar, protestar, não só contra princípios religiosos que são equivocados, como Lutero tentou fazer, Wesley no metodismo, Calvino entre os reformados. Lembramos de Thomas Müntzer também, né, com os movimentos de camponeses que tanto sofriam na Alemanha do século XVI, enfim. Lembramos desses movimentos, existindo. E ao longo da história recente, são muitas. Eu quero retomar aqui também um outro nome, muitas vezes apagado da nossa memória, que é um nome contemporâneo, é da luterana reformada francesa Suzanne de Dietrich. Suzanne de Dietrich, ela viveu 80 anos do século XX, ela nasceu em 1891, e Suzanne de Dietrich tinha uma deficiência, ela não podia andar direito, ela tinha um problema nas pernas. Mas era uma pessoa muito aguerrida, empenhada, e foi para a faculdade estudar, sabe o quê? Nos anos 10? Engenharia. Que decide estudar engenharia nos anos 10, era uma reformada luterana, francesa, vai estudar engenharia e, na escola de engenharia, conhece o movimento estudantil cristão, que estava ganhando força no início do século XX. Com o
movimento estudantil cristão, ela se apaixona pelos estudos bíblicos e termina o curso de engenharia, mas se engaja no curso de teologia, vai fazer teologia, esquece a engenharia e se torna uma teóloga. Uma teóloga que foi aluna do Karl Barth, do grande teólogo Karl Barth, na Alemanha, e promove estudos bíblicos, principalmente com trabalho com jovens estudantes. Ela cria um método de estudo bíblico popular entre jovens, isso aí a gente está falando dos anos 30. Ela vem ao Brasil, ela trabalha com o movimento estudantil cristão no Brasil dos anos 30 e 40, trabalha esse método de estudos bíblicos, ela viaja o mundo com o movimento estudantil cristão. Quantos conhecem Suzane de Dietrich? Muito pouca gente. Quantos sabem que Suzane de Dietrich veio ao Brasil realizar esse trabalho, estimulou mulheres, jovens, cristãs brasileiras, protestantes, a se engajarem em movimentos tantos e a ler a Bíblia do seu jeito, né? Leigas, ela era leiga, ela não era pastora, e liderou movimentos leigos muito significativos, né? Que hoje são levados adiante por tantas teólogas protestantes também, que seguiram essa trilha. E falando do Brasil, vale a pena a gente destacar que no Brasil são muitas as mulheres que chegaram com o movimento missionário protestante, que veio para o Brasil no século XIX. Não dá para a gente não mencionar a Sarah Kelly. Sarah Kelly era mulher do missionário Robert Kelly, permanentemente como missionários protestantes congregacionais, eles são fundadores da igreja congregacional. E a Sarah Kelly, ela era uma musicista e uma artista, ela pintava também, além de fazer música, mas ela é responsável pela tradução e a composição de uma série de hinos que até hoje são cantados nas igrejas protestantes brasileiras. Ela é a organizadora dos Salmos e Hinos, o primeiro hinário evangélico brasileiro. Ela teve um papel muito importante, assim como a música é um elemento muito importante. Houve um encontro desses aqui, da Aliança Evangélica, com esses diálogos aqui na rede, que foi sobre música. Esse eu tive a chance de participar, e foi destacado isso, né, de assistir. E foi destacado esse elemento do lugar da música. E a Sarah Kelly tem um papel fundamental, e a gente canta até hoje. Hoje, com o movimento gospel, muitos dos hinos clássicos estão um pouco esquecidos, ficam um pouco adormecidos, mas muitas igrejas ainda cultivam os corais, ainda cultivam os hinários, e isso faz parte dessa memória, e temos essa mulher como a responsável pela organização do primeiro hinário evangélico no Brasil. Vale dizer que entre as missionárias também, a gente tem um nome importante no pentecostalismo, nas Assembleias de Deus, que é o nome da Frida Strandberg, ou Frida Wingren, que foi a sueca esposa do missionário Gunnar Wingren. A história de Frida Wingren ainda precisa ser muito bem trabalhada, e está sendo por pessoas que hoje estão estudando e recuperando e fazendo justiça a essa mulher que sofreu muito aqui no Brasil. Ela veio trabalhar com o esposo, mas ela não se conformou de ser esposa de pastor e esposa de missionário, nem de ficar na cozinha e nem de cuidar de crianças. Ela quis escrever nos jornais da Assembleia de Deus. Ela escreveu no Boa Semente, ela coordenou o Mensageiro da Paz nos primórdios do início da Assembleia de Deus, cavou o seu espaço e disse que tinha muita coisa a dizer para além dos escritos, e também foi pregadora. Na ausência do marido, ela não se conformava de que homens o substituíssem, e ela mesma substituía em pregações, na direção do culto, nos estudos bíblicos, e ela foi muito incompreendida, muito criticada, foi taxada como uma mulher intempestiva, autoritária. Em alguns escritos dos primórdios da Assembleia de Deus, a gente vai ver como essa mulher foi maltratada por ter sido buscado ocupar o seu lugar como mulher na Assembleia de Deus. E esses estudos ainda estão sendo feitos por pessoas que estão recuperando cartas, diários, escritos da Assembleia de Deus. Isso é muito importante no momento que a gente vive hoje. Vale dizer também que, recentemente,
a Comissão Nacional da Verdade, que levantou a história do período da ditadura civil-militar no Brasil, houve um grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade que estudou o papel das igrejas durante a ditadura civil-militar. E nesse estudo foram levantados nomes de mulheres que sofreram as violações de direitos humanos ocorridas aqui durante a ditadura civil-militar, porque foram protestantes engajadas na luta pela justiça no país naquele momento, em oposição ao estado de exceção que vivíamos aqui naquele período. Então, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, publicado em 2014, fez justiça a 3 mulheres. 2 que foram presas e hoje estão, felizmente, ainda vivas para contar a história e deram seus depoimentos à comissão, a Ana Maria Estevão e a Indinaura Moraes, que são metodistas, e deram depoimentos em audiências públicas, e deram depoimentos na coleta da memória das pessoas que sofreram violações, foram presas e torturadas, e a desaparecida, que é considerada, então, uma morta pela ditadura militar, que foi Eleni Guariba, uma jovem teatróloga, educadora, que foi, então, presa e se tornou uma desaparecida, e era membro ativa da juventude da Igreja Metodista nos anos 70. Né? Então, são pessoas que adiante esse espírito da reforma, de protestar, de contestar, de fazer valer a fé no compromisso com a justiça, né, com o sacerdócio universal dos crentes, né, como Marceli lembrou na sua fala, que é um princípio da reforma muito caro, né, o que significa ser sacerdote em nome da fé, né, levar essa fé adiante nessas tantas frentes. E essas mulheres que escreveram história e que, como eu disse no começo, são injustiçadas por terem sua memória silenciada, né? A gente precisa de eventos como esse aqui, a gente precisa de escritos como esse que eu mostrei aqui e tantas outras oportunidades para fazer justiça a essas mulheres que tiveram esse papel tão significativo. Esses movimentos são continuados ainda hoje, né? Ainda hoje com tantas mulheres que abraçam e continuam no ensino da teologia, na produção de teologia, no trabalho das igrejas, as muitas pastoras, né, das igrejas que a Marceli falou sobre a ordenação feminina, muitas igrejas ainda têm resistência sobre isso, outras ordenam, mas as nossas irmãs pastoras ainda encontram muitas dificuldades. O salário das pastoras é mais baixo que o salário dos pastores, e isso é um problemão. Mulheres que ainda encontram resistência de pastorear igrejas que não querem uma mulher à frente, desqualificam o trabalho dessas pastoras, criticam a presença delas e pedem homens nos seus lugares. Quer dizer, a gente ainda tem, apesar desses avanços, dessas conquistas lentas, né, pelo trabalho árduo de muita gente, desde o momento passado que foi contado aqui até o tempo de hoje, mas ainda há muito por fazer na teologia, no pastoreio e nas mulheres que estão nessas frentes todas, ainda hoje promovendo paz. Falamos do Prêmio Nobel da Paz de 2011, né? Ainda hoje desenvolvendo ações leigas de promoção da vida, da justiça, da democracia. Lembro aqui o grupo recentemente criado, Evangélicas pela Igualdade de Gênero, que vem discutindo os temas dos direitos das mulheres, denunciando a violência contra as mulheres, e que, lamentavelmente, está presente em comunidades religiosas também. Então, com essas dimensões e os desafios que a gente ainda tem para hoje, né? É muita coisa. E que a gente esteja atento a eles. Obrigada. Obrigado, Magali. Certamente a gente tem muitos desafios ainda diante de nós. Não é? Se você está nos escutando, você gostaria de colocar a sua pergunta para a gente, esse é o tempo onde a gente pode conversar um pouquinho. De repente, né, a gente já citou várias épocas, vários nomes, mas de repente tem alguma coceguinha aí de alguma de vocês dizendo, puxa, eu esqueci isso, eu queria dizer isso, né, ainda. Então, Marceli, Catarina, Magali, tem alguma coisa que você diz, eu esqueci, eu preciso colocar isso, você vai precisar ser breve, não é? Mas é o tempo de dizer, olha, eu queria ainda colocar isso que eu acho importante.
Então, está aberto aí o microfone, por assim dizer, para vocês, se vocês quiserem. Eu queria fazer uma colocação, porque naquilo que a Magali expôs, de forma detalhada sobre o que tem sido a participação da mulher nesse processo de reforma ou de reformas, e em especial naquelas que têm encarnado, digamos, o princípio da reforma, de protestar as injustiças, e não somente as, digamos assim, as mazelas da dimensão espiritual, mas aquelas que nos rodeiam. Eu lembrei, Magali, que talvez na minha fala não tenha deixado muito claro, é que, na minha opinião, não é, o legado da reforma, que a gente observa bem no século XVII, que chegou até nós, justamente, no caso das mulheres, foi esse acesso que a mulher teve a uma formação, uma formação sistemática, que começou pelo apelo, né, em alguns aspectos, dos próprios maridos, que elas lessem as escrituras, porque ali nas escrituras estavam os princípios a serem seguidos no tratamento com o esposo, no tratamento com os filhos, na organização do lar, etc. Mas também, de forma maravilhosa, esse acesso à leitura que foi dado à mulher, primeiramente por uma necessidade de instruí-la nas escrituras, na minha opinião, acaba-se por ampliar esse leque de conhecimento, de maneira tal que a educação formal, paulatinamente, foi sendo estruturada, e a mulher, na medida que ela conseguiu entrar nesse sistema de ensino, chegar às universidades, chegar aos grupos de estudos, às classes dominicais, às classes da igreja, ela consegue se colocar no processo, como sujeito da história, como agente de transformação, como serva de Deus, no sentido mais sublime do que pode existir, isso que é o serviço ao próximo, e com a singularidade que é ser a mulher, que é essa sensibilidade que você coloca, por exemplo, nas mulheres que, a despeito das ameaças que elas podiam sofrer, tanto no contexto dos governos militares aqui no Brasil, quanto no início do século XX, na luta pela paz e pelo desarmamento, ou possivelmente pelo fim das guerras. Então, eu acho isso fantástico. Para mim, o grande legado da reforma, no que diz respeito à mulher, é exatamente esse, é o acesso à leitura, é o acesso para todos, mas para a mulher eu digo em especial porque a gente sabe que aí abre-se um grande leque para ela se colocar como aquela que pode, a partir daí, escrever a sua própria história, entendeu? Então eu queria citar essa questão, né, chamando a atenção para essa educação formal e fundamentada, que nasce com a necessidade da leitura das escrituras para uma orientação do papel feminino, mesmo sendo um papel tradicional, e que hoje, em pleno século XXI, se alarga para tantos campos como aqueles que você citou aqui, né, da política às artes. Então, eu queria fazer essa consideração. Obrigado, Catarina. A gente podia, uma das perguntas seria, a gente poderia dizer que, de alguma forma, colocando de forma crassa, assim, o Evangelho liberta e a instituição enquadra? Né, parece, às vezes, um movimento, assim, de que o movimento de empoderamento, quando ele começa a ganhar forma. É claro que os movimentos de empoderamento nunca são livres das suas configurações históricas, não é? Mas, por exemplo, citando Lutero aí, como a Marceli fez, né, do peito mais largo, a gente olha para isso hoje e não sei se chora ou ri, ou faz os dois, não é? Mas que logo depois, quando a gente chega também no século XVII, com a própria questão da ortodoxia, há um enquadramento, há um silenciamento.
e que é um silenciamento institucional que muitas vezes está justamente na mão dos homens, não é? Então, quer dizer, também a importância do papel de assumir as instituições. O que é que, né, às vezes me parece assim que o Evangelho liberta, a instituição enquadra. Como é que vocês responderiam a isso? Uma das três. Vamos lá, então. Na verdade, a gente precisa olhar para essa questão a partir da ideia da cultura, que é formada dentro da cultura religiosa, que é formada no cristianismo e que é, de alguma forma, construída e reconstruída no protestantismo. Há uma leitura bíblica que respalda o silenciamento das mulheres. É uma leitura bíblica que nós podemos chamar de fundamentalista no sentido da leitura sem contextualização, literalista mesmo, né? Fundamentalista nesse sentido, conservadora, de, por exemplo, usar os textos do apóstolo Paulo para dizer que a mulher tem que ficar calada na igreja, né? Então tem toda uma cultura religiosa que busca base nos próprios escritos bíblicos. Interessante que nunca se vai a Jesus, né? Porque se a gente for a Jesus, a lógica é outra. A lógica é outra. Vai-se em Paulo, mas também vai-se em um Paulo, né? Quer dizer, a falta de contextualização não permite ver que o apóstolo Paulo mesmo, ele tem fases do seu apostolado e da sua compreensão do mundo e da igreja. No início da sua vida cristã, ele enxerga as mulheres como quem devem ser caladas e escreve a um grupo específico, muito dentro da cultura grega naquele momento, mas o apóstolo Paulo, mais adiante, ele tem que aprender, e ele aprende na convivência com as comunidades que não há grego nem judeu, mulher nem homem. Diante de Deus, né? E ele vai escrever isso. E num dos últimos escritos dele, que é Romanos, ele vai reconhecer que ele não era ninguém, não seria ninguém sem a ajuda de muitas mulheres que estiveram com ele no ministério dele, dando suporte e dando sustento mesmo. Então, eu acho que sim, a instituição, ela fecha, ela enquadra. Quando a gente fala muito de sopro do espírito, muitas vezes as instituições fecham as janelas para que o vento não entre. Elas fecham as janelas e portas. Esse enquadramento, e muitas vezes fazendo uso da leitura bíblica fechada, para que ela própria, que deveria ser libertadora, se torne enquadradora. Posso falar? Claro. Então, eu concordo com a Magali, no meu ponto de vista, as instituições fazem sim um enquadramento, e isso é possível comprovar quando se estuda a própria institucionalização da igreja cristã. Né? Isso é possível observar quando se lê, por exemplo, os escritos dos pais da igreja. Então, você tem eu acho que a gente não pode perder essa dimensão, que trata-se de uma dimensão humana, que a gente está falando aqui, né, da instituição, numa dimensão humana, uma dimensão política e, portanto, um espaço de disputa de poderes. E nesse espaço de disputa de poderes, a gente não pode perder de vista que, historicamente, a mulher, digamos assim, nesse exercício de lutar, de defender a si mesma, de defender o seu direito, ela ainda está, digamos, no contexto da reforma, ela ainda estava, digamos, engatinhando. Hoje nós já temos um exercício maior, por quê? Porque a gente já acumula todo um capital, né, de conhecimento, das experiências que nos trouxeram as biografias, os relatos, tanto orais quanto os relatos escritos. Então, nós nos empoderamos pelo que também nós lemos, né? Nós nos cercamos disso. Mas se nós considerarmos no século XVI e século XVII,
até onde eu consigo ver, até onde eu consigo enxergar, aquelas mulheres, elas vinham de uma tradição, inclusive religiosa, no caso das mulheres católicas, que vinham da tradição católica e que se engajaram no movimento protestante, elas vinham de uma tradição na qual as mulheres têm o seu lugar bem definido dentro da instituição religiosa. E dentro daquela instituição religiosa católica, né, dentro da cristandade medieval, não eram as mulheres a voz autorizada, vamos usar assim. Né? A voz autorizada era dos homens. Então, eu penso que a instituição enquadra. A instituição, no que tange essa dimensão política, essa dimensão humana. Agora, a própria instituição pode libertar. Eu já não vejo que a instituição não possa libertar. A instituição tem e na minha opinião, como a instituição poderia libertar? E aí eu chamo a responsabilidade para nós, para mim, como professora de história, para as mulheres, para os homens. Como a instituição poderia libertar? Contando a história como ela deve aproximar a história como ela deve ser contada. Tem um livro chamado Como as Instituições Contam Suas Histórias. Né? Então, as instituições têm a sua forma de contar. E, obviamente, nessa forma de contar a história, a Magali começou a falar dela de uma maneira muito, muito interessante, ela fazendo referência à memória. Como é que nós comemoramos a história? Como é que as instituições comemoram a história? Então, esse momento nosso é precioso, porque nós estamos fazendo justiça à memória das mulheres que fizeram a história da reforma. Então, que isso se repita. Não somente, não esperemos mais uma efeméride, mas nós possamos contar aos nossos filhos. Sabe aquele texto maravilhoso do Antigo Testamento, que você deve colocar a criança no colo e contar para ela, e falar para ela, no andando, colocar nos umbrais da porta, etc, etc, etc. Essa transmissão oral, acho que isso seria extremamente importante, que nós trouxéssemos a história dessas mulheres para a escola bíblica dominical, trouxéssemos para a universidade, trouxéssemos para as nossas salas de aulas e conversássemos com as nossas filhas, de que foram as mulheres também, ombro a ombro, que fizeram a reforma. Né? Algumas de maneiras mais tímidas nos seus espaços domésticos, outras de forma mais, digamos, ousada, impulsiva, mas dadas a conjuntura que elas viviam, era aquilo que elas podiam fazer. A gente também não pode exigir mais do que isso, porque era aquilo que elas podiam fazer. Entendeu? Então, eu acho que é isso. E uma das perguntas aí, aliás, da Caroline, né, traz isso para hoje também, né? E ela pergunta por que hoje é tão difícil falar sobre ou ouvir sobre a importância da mulher na reforma, nos nossos dias, na igreja e até nos seminários, né? Por que é tão difícil ouvir hoje? O que a gente diria para Caroline? Marceli, você não falou ainda, não é? Você quer falar alguma coisa para Caroline? Eu diria assim que nem sempre a instituição enquadra. Às vezes a instituição liberta, como é o nosso caso na ISLB. Mas existem muitas pessoas que são machistas, homens e mulheres. Entende? Existe mulher que diminui a própria mulher. Existe mulher que não aceita pastora, que prefere pastor. Entende? E em relação à pergunta da Caroline, eu vejo assim, que geralmente são as mulheres que estão rebuscando o seu papel na história. As mulheres estão colocando isso à vista. E dificilmente os homens fazem isso. E já que temos muito mais homens no comando, então não sei se é uma certa indiferença, se é uma certa insegurança, que se fala tão pouco do papel da mulher na história. Então esse é o meu ponto de vista. Posso dar uma contribuição na... Claro, entra no jogo.
Seguindo um pouco adiante do que a Marceli acabou de dizer, aí a gente teria que ficar aqui mais 1 hora, eu acho que não dá, né? E a gente só tem alguns minutos ainda. De conversar, viu, Caroline? Eu acho que vale a pena você e nós que estamos aqui pensarmos aquilo que é o elemento da cultura mesmo. Existe uma cultura que não é só religiosa, é uma cultura das sociedades em geral, da sociedade ocidental, que privilegia o masculino sobre o feminino, né? A gente chama de cultura patriarcal, do patriarca. Patriarca aí quer dizer o homem, o pai, o irmão, o tio, até o vizinho, dependendo do contexto. É uma cultura que, ao longo da história, construiu uma ideia, essa aí que estava lá nos escritos que foram lidos aqui do passado, né, de que pela constituição física a mulher seria menor que o homem, de que pela questão da inteligência, ela pede que ela come, enfim, há toda uma construção cultural, e a gente está falando de cultura de modo de viver, né, de modo de viver, e que, como disse a Marceli, que é uma cultura encarnada por homens e por mulheres, não é uma coisa só de homens, né, cultura, está na sociedade, então pessoas encarnam. Aquela mãe que quando o filho cai, arranha o joelho e chora, e diz para o filho, cala a boca, homem não chora, é a mãe que está perpetuando essa cultura, de que homem tem que ser macho, forte, não chora, enquanto quem é que chora? A mulher, porque é fraca, etc. Então a gente poderia passar aqui um tempão falando sobre isso, e como é que a cultura, ela está articulada com as religiões, porque religião não é um ET, religião são pessoas que vivem nesse mundo, vivem na sociedade, e assimilam cultura. E essa cultura é, então, vivida, retransmitida pelo viés religioso. E a gente acaba encontrando justificativa bíblica e teológica para respaldar essa cultura, que é aquilo que eu falei antes, né? Então, por isso, Caroline, muitas vezes há tanta dificuldade da gente trazer esses temas, porque essa cultura é muito forte. E ainda está forte. Claro que há avanços, muitos avanços, né? E que precisam ser reforçados, como as nossas amigas e irmãs disseram hoje aqui. Então, obrigado. E a gente tem esse tempo onde a gente está conversando, a gente está chegando ao final do nosso tempo e a gente precisa realmente ir encerrando. Então, assim, 30 segundos. Alguma de vocês quer usar 30 segundos para uma palavra de encerramento para nós? Gostaria de agradecer por esse espaço e gostaria de também desafiar a todas as mulheres a continuar buscando seu espaço dentro da sociedade, dentro da cultura, se valorizando acima de tudo, como uma igual, como alguém que pode ter papéis específicos, onde talvez faz melhor do que o homem, e o homem faz algumas coisas diferentes, melhores do que as mulheres. Cada um pode encontrar o seu papel sem briga. É isso, obrigada. Obrigado, Marceli. Catarina? Eu queria também agradecer a oportunidade de conversar a respeito desse tema que é tão importante para todas nós, e para todos nós como igreja, como instituição, e dizer que, quando se fala de mulheres na reforma, eu quero fechar falando aquilo que eu disse no início. O silêncio que se tem da mulher na história da reforma é o que se tem do silêncio da história da igreja, da história das humanidades. E que cabe a nós, mulheres, homens, engajados, comprometidos, trazer à memória essas histórias. Está na nossa mão fazer essa mudança e jogar um holofote, luzes, se for necessário, para que essas injustiças cometidas ao longo da história sejam minimamente corrigidas. É isso. Obrigado. Magali, você tem uma palavrinha? Então, pessoal, 500 anos da reforma é uma grande oportunidade da gente reaprender a olhar a história,
reaprender a preencher os vazios que ficaram nessa história, e muitos desses vazios devem ser preenchidos com essas histórias de mulheres desse passado mais distante, de 500 anos, e histórias de mulheres de hoje. Quem são as mulheres de hoje que estão aí na sua comunidade, construindo essa história, continuando essa história no nosso tempo presente? Vamos fazer história, gente. Vamos manter esse princípio de fidelidade ao Deus da vida, ao Deus que criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança, os dois. Os dois. É isso aí. Obrigado. E vocês três, não é? Ajudando a gente a fazer essa história. Muito obrigado por isso. A gente queria dizer de novo que essas conversas estão no YouTube, e elas estão arquivadas lá no YouTube, você pode ter acesso a elas daqui para frente, e elas querem enriquecer essa conversa que a Aliança Cristã Evangélica está promovendo em torno dos 500 anos da Reforma, focando hoje de uma forma particular nas mulheres que tiveram um papel tão fundamental nessa história e que continuam tendo esse papel ainda nos dias de hoje. Obrigado a você que esteve com a gente. Nós convidamos você a estar conosco daqui ao próximo mês, com o tema da transformação social e da educação na reforma. Nós agradecemos a sua participação, e a Aliança Cristã Evangélica quer continuar promovendo essa conversa dentro das comunidades, das igrejas, com a sociedade, afirmando essa cidadania, afirmando a nossa irmandade, afirmando a nossa igualdade e afirmando a Jesus que nos liberta todos dos nossos rincões e dos nossos processos históricos de dependência e de limitações culturais. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Marceli, Catarina, Magali, por estar com a gente hoje à noite. Regis e a todas. Regis?